Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz de Cristo esteja em todos os corações aqui presentes. E nós vamos dar início ao nosso estudo, que tem como tema Barreiras Derribadas, baseado no capítulo 43 do Desejado de Todas as Nações. Nós estamos na série Conhecer Jesus é Tudo e estamos trabalhando o livro Desejado de Todas as Nações. Quem está nos acompanhando, já estamos mais da metade do livro. Deus seja louvado por isso. E conosco está o missionário Herbert Carmin, do campo do Camite, trazendo essa mensagem muito maravilhosa. Irmão Herbert, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, irmã Alexandra, bom dia a todos os irmãos e irmãs em Cristo. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos nesta manhã maravilhosa para compartilhar deste tema, que por sinal é um dos assuntos que eu mais prego do que Cristo fez nesse capítulo. Então, hoje nós vamos dissecar o capítulo 43 do livro Desejado de Todas as Nações, cujo título é Barreiras Derrubadas. Então, aqui nós vamos ver, neste capítulo, que Cristo ele derruba as barreiras étnicas e também as barreiras culturais. Então, nós vamos entender melhor o que foi que se passou aqui por esse capítulo. Se os irmãos que estiveram talvez na última reunião, vão se lembrar que Jesus, né, ele teve uma visita ali, um encontro com os fariseus, né? E esses fariseus eles tinham enviado alguns espiões, né, para questionar Cristo, né, para atrapalhar um pouco o ministério de Cristo, só que Cristo, né, os repreendeu. Então, depois do encontro com os fariseus, Jesus deixou Cafarnaum e atravessou a Galileia até chegar à região montanhosa que fazia fronteira com a Fenícia. Olhando na direção oeste, ele podia ver as antigas cidades de Tiro e Sidom, com seus templos pagãos. Mais além estava o mar Mediterrâneo, sobre o qual os mensageiros do Evangelho deveriam levar as boas notícias às grandes metrópoles do Império Mundial. Seu trabalho agora era preparar os discípulos para a missão deles. Então, eu trouxe aqui um mapa, não sei se os irmãos estão conseguindo ver aí. Então, Jesus estava aqui, né, realizando seu trabalho, depois desse encontro aí com os fariseus, né, ele saiu daqui e ele subiu, né, para ver aqui a região da Fenícia, bem aqui está Tiro, né, próximo daqui também está Sidom. Então, eles olharam daqui, né, viram aqui essa região, né, e também aqui o grande mar Mediterrâneo, né, onde anos depois, nós vamos ver aqui nos Atos dos Apóstolos, né, os apóstolos de Jesus, né, especialmente Paulo, expandindo, né, a mensagem de Cristo para o mundo. Então, irmãos, é interessante que no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, o versículo 24, lá fala assim, que Jesus, quando ele chegou nas terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se. Então, isso está no versículo 24 do capítulo 7 de Marcos. Então, quando Jesus chegou a essas regiões ali, ele foi ali com os discípulos, né, para preparar eles para a missão deles, né, como missionários tanto do povo judeu como também do povo gentil, né? Só que até então eles não tinham ainda entendido o propósito deles como missionários, né? E quem que foi colocado na vida de Cristo para poder passar essa lição para os discípulos foi uma mulher fenícia. Olha só, uma mulher fenícia veio a Jesus implorando pela cura de sua filha endemoniada. E pediu a Jesus que curasse sua filha endemoniada. Jesus inicialmente mostrou uma atitude fria, típica dos judeus em relação aos estrangeiros. E interessante que esse posicionamento de Jesus não foi estranho para os discípulos, porque, sendo eles judeus, como eles olhavam para os outros povos com rejeição, desprezo, então eles não estranharam muito esse posicionamento de Jesus. Só que esse posicionamento de Jesus, ele foi um teste de fé para aquela mulher fenícia. Então Jesus inicialmente respondeu à mulher com frieza. Ele disse que foi enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E
essa fala dele foi não somente para chegar ao coração dela, mas principalmente para repreender implicitamente os discípulos. Então ele falou aquilo, mas ele falou com o objetivo de atingir o coração dos discípulos. O que Cristo queria dizer com isso? Ele queria dizer que virtualmente que não era correto desperdiçar com os estrangeiros e adversários de Israel as bênçãos dadas ao povo favorecido de Deus. Então era isso que ele quis dizer, segundo aqui este capítulo. E quando ele falou isso, nós vamos ver que ela continua insistindo com ele. Isso aqui, irmãos, é um fator muito importante para nós, que às vezes quando a gente ora, quando nós oramos a Deus e não temos resposta, a nossa tendência muito grande é de talvez nem orar mais. Alguns chegam até a desacreditar de Deus, mas aqui a mulher fenícia, né, que não foi nascida no meio do povo de Deus, ela deixa aqui uma lição muito grande para nós de continuar insistindo com Deus, né? Mesmo quando ela ali vendo pessoalmente que ele não estava correspondendo, né, ao seu pedido, que ela estava ali pedindo a Deus, né, implorando para Deus para que sua filha fosse curada, né, porque a sua filha estava endemoniada. Continuando a resposta de Jesus a ela continua insistindo, né? E Jesus disse uma das falas que eu acredito que, analisando nos nossos dias hoje, é uma fala bastante impactante e absurda, né? Então ele diz lá no versículo 26 do Evangelho de Mateus, capítulo 15, ele fala essas palavras aqui: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então, se a gente olhar aqui algumas pesquisas que são feitas em relação a esse trecho, muitos pensam, né? Poxa, Jesus, que absurdo que Jesus falou aqui. Jesus chamou ela de cadela, então. Se nós fizermos a análise da nossa justiça social de hoje para essa época, é claro que a gente vai se escandalizar com a fala de Cristo. Irmãos, é por isso que é importante sempre a gente refletir que a gente jamais pode aplicar a nossa justiça social de hoje para o que passou na Bíblia naqueles tempos, né? Porque senão a gente vai se escandalizar e muitos podem acabar até mesmo descrendo da Bíblia. Mas, olha só, segundo o contexto cultural, né, contexto histórico e contexto cultural, essa metáfora do pão e dos cães, ela queria dizer o seguinte: esta metáfora reflete a visão judaica dos gentios. Então, os judeus, eles se referiam aos gentios como cães mesmo, ou seja, e até porque, analisando o contexto cultural dessa época, os cães, eles eram animais imundos, né? Eles eram animais que eles reviravam lixo, causavam certa bagunça, né? Então eles eram vistos com desprezo, era um animal que era visto com desprezo pelo povo judeu. E eles usavam essa referência para se referir para os outros povos, né? Porque eles, como os judeus, eles se achavam eles se achavam a rocha que segura a onda nesse mundo, né? Que segura a onda de tempestade nesse mundo. Então eles achavam que eles eram melhores, né, do que os outros. E eles se referiam, né, aos gentios como cães. Filhos refere-se aos judeus, os destinatários iniciais das promessas da aliança de Deus. E cães, um termo judaico comum para os gentios, muitas vezes depreciativo. Só que nós vamos ver um detalhe interessante. Jesus, ele não falou assim: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Ele não falou isso. Tanto que esse versículo no original, no grego, né, deixa bem claro que a palavra que ele se referiu a cachorrinhos, se referindo como se fosse tipo de uma maneira carinhosa. Então aqui provavelmente se refere aos animais domésticos. Então quando Cristo falou aos cachorrinhos, normalmente eram animais que viviam dentro de casa, e os cachorrinhos, ou seja, os cães que viviam dentro de casa, eles eram de família, eles pertenciam a famílias nobres, ou seja, famílias ricas, né, que gostavam desse animal e tinha eles, né, como nós fazemos hoje, né, tinha ele como animais de estimação.
indicando um tom mais suave, mas ainda reconhecendo a divisão cultural. Né? Então, essa que era a metáfora do que Cristo quis falar nesse trecho, né, desse versículo, deixando aqui para a gente começar a entender aonde que ele queria chegar com isso. E aí nós vamos ver, irmãos, aqui a persistência e fé desta mulher. Então, olha só a resposta dela. Irmãos, eu achei fantástica a perspicácia dessa mulher fenícia, que ela usou as próprias palavras de Jesus para alcançar o que ela queria. E ela respondeu no versículo 27, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então, o que ela quis dizer com isso? Então, segundo aqui o capítulo, diz que, então, ainda que Deus tivesse dado tantas bênçãos a Israel, não haveria também uma bênção para ela? Já que ela tinha sido vista como um cão, não teria, portanto, o direito de ter pelo menos a migalha que cabia a um cão, resultado de sua generosidade? Então, bem profundo, né? Bem profundo. Isso aqui, irmãos, porque imagina nós com a realidade que nós vivemos hoje, porque a igreja é fruto do seu tempo. Você, ouvindo de Cristo, fala isso. No mínimo, a gente diria assim, você está pensando que você é quem para falar isso assim para mim? Né? Se você se proferir para mim desta maneira, no mínimo a gente ou daria uma resposta ou se afastaria de Cristo bem chateado, pensando mil e uma coisas ruins a respeito dele. Mas não foi isso que a mulher fenícia fez. Né? Ou seja, ela pegou algo que Cristo falou e usou aquilo a favor dela. E é interessante, irmãos, notar que no contexto histórico dessa metáfora que Jesus usou, né, dos cachorrinhos, é claro que nas famílias nobres, eles nunca iam deixar de alimentar seus filhos para alimentar primeiro os cachorrinhos, né? Ou seja, os seus animais domésticos. Então, tem até um pastor adventista chamado Rodrigo Silva que ele dá a explicação histórica dessa passagem. Então, jamais os pais iriam deixar de alimentar os filhos, né? Porque eles são prioridade, né? Para alimentar os cachorrinhos. Mas não quer dizer que os cachorrinhos eles seriam o quê? Desamparados, né? Desamparados. Então, foi muito profunda aqui, né, a persistência dessa mulher. E a própria leitura fala, aqui, irmãos, que Jesus, ele fala que o Salvador ficou satisfeito. Ele havia testado a fé da mulher, demonstrando que ela, a quem outros consideravam pária de Israel, não era mais estrangeira, mas uma filha pertencente à família de Deus. Irmãos, é bem profundo, né, que Jesus ele tinha diversas maneiras de alcançar o coração da pessoa, né, e provocar sua fé e despertar a fé da pessoa. Então nós vamos ver Jesus chegando para Zaqueu de uma maneira, ele chegando para a mulher samaritana de outra maneira, ele abordando Nicodemos de outra maneira, e para a mulher fenícia também foi de outra maneira. Jesus ele fazia esse teste de fé justamente para deixar, além de fazer a pessoa exercitar sua fé, também deixar uma lição, né, para outras pessoas que conheceriam essa história, no caso nós, por exemplo. E esse aqui é um ponto até, irmãos, que eu faço essa observação, que esse teste de fé cabe apenas ao nosso Salvador fazer. Não cabe a nós fazer, porque quem somos nós para testar a fé das pessoas, sendo que até mesmo a nossa fé precisa ser testada, né? Então, isso não cabe a nós fazer, mas somente a Cristo, porque Ele conhece o nosso coração. Né? Ele conhece também o tamanho da nossa fé. Então, por isso que Ele fazia esses testes de fé com as pessoas, né? Então, nós vimos aqui que a mulher fenícia, ela demonstrou fé e insistência, né? Reconhecendo Jesus como Redentor. Então, isso aqui é muito profundo, irmãos, porque ela insistiu com Jesus porque ela sabia quem Jesus era. Ela já tinha ouvido falar, né, do seu ministério, né, do seu trabalho, dos seus milagres, e ela sabia que na situação em que sua filha encontrava, somente alguém da magnitude do trabalho de Jesus poderia fazer isso. Por isso que ela insistiu com ele. E nós vimos aqui o grande milagre, né? Que Jesus curou a filha da mulher e elogiou sua fé. Ele disse, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja.
Então, olha só que maravilha, né? Quantos de nós, principalmente falando aqui de mulheres, né? Quantas mães, quantas irmãs não gostariam de ouvir essa frase pessoalmente de Jesus, né? E então a mulher fenícia, né? Ela teve esse privilégio, um privilégio que talvez poucas mulheres judias não tiveram, né? Pelo fato de não terem a fé que essa mulher fenícia, que era uma não judia, ela demonstrou, né? O tamanho da sua fé em Jesus. E também essa experiência de Jesus com essa mulher fenícia, ela foi um ensino também para os discípulos. Cristo mostrou que o amor de Deus não era limitado a uma etnia ou nação. Então, queridos irmãos, isso aqui é um ponto muito importante para os discípulos, né? E também, nós vamos ver, para nós hoje também. Então, irmãos, essa experiência de Cristo com a mulher fenícia e também com outros povos ali, nós vamos ver Jesus quando ele falou com o centurião, quando ele pregou para o povo de Sicar, ali da onde a mulher samaritana pertencia, que ele não tinha limitação para pregar. Então, Jesus nos mostra que o evangelho, ele é inclusivo. Ele não pode ter restrição, ou seja, não, é só para esse povo, é só para essas pessoas, como muitos homens tentaram fazer. Nós vamos ver aí em algumas épocas, em épocas passadas, né, que muitos diziam, não, a salvação só pertence à nossa instituição. Teve muitos pregadores, inclusive na época que havia o conflito entre negros e brancos nos Estados Unidos, que tinha muitos pregadores ali do sul dos Estados Unidos, muitos pregadores racistas, que diziam que a salvação era somente para os brancos, né? Que os negros eles não tinham direito à salvação. Olha só que absurdo isso, né? Então, hoje, o orgulho e preconceito ainda erguem muros de separação. E Jesus, na época dele, irmãos, ele quebrou nessas barreiras, as barreiras étnicas, ou seja, não tinha classe de pessoas que deveria ser evangelizado, né? Todos deveriam ser evangelizados, se fosse negro, se fosse branco, se fosse, na época dele ali, no caso, se fosse um etíope, se fosse um fenício, se fosse um filisteu, todos eles deveriam ser alcançados com a mesma mensagem que era para os judeus. E não tinha também diferença cultural, independente de ser egípcio, acostumado lá com seus panteões de deuses, acostumado lá a servir os seus próprios deuses, mesmo se fosse ali um judeu que frequentava a sinagoga todo sábado, dependendo de um, dependendo de outro, também deveriam ser alcançados, né, com a sua mensagem de libertação e salvação. Então, esse preconceito ele ainda existe hoje, né, e ele deve ser quebrado, assim como Jesus fez. Se Jesus viesse na nossa época, irmãos, sabe qual barreira eu imagino que ele derrubaria? As barreiras ideológicas. Hoje nós podemos ver as ideologias estão muito fortes na nossa época, né? Mas se Jesus viesse no nosso tempo, os irmãos podem ter certeza que ele pegaria a sua bacia com água e o pano e lavaria o pé. Nós poderíamos ver ele lavar o pé do Ramais, lavar o pé dos israelenses, né, ali do povo de Israel ali, lavaria o pé dos homossexuais, lavaria o pé dos heterossexuais, lavaria o pé dos políticos. Então, Jesus, esse era Jesus, esse é o Jesus que nós cremos e seguimos. E se isso foi um impacto na época dele, das pessoas verem e falar assim, nossa, olha com quem Jesus está falando, olha com quem ele está se envolvendo, com certeza nós também nos escandalizaríamos com ele. Mas esse escândalo, assim como foi para os discípulos, era com o intuito, né, de quebrantar certos pontos de vista nossos e entender o propósito de Jesus, né? E aqui em Atos, né, em Romanos, nos dá essa lição, nos dá essa mensagem que diz assim, o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele deixou claro nessa experiência com a mulher fenícia que a inclusão do evangelho, que o evangelho ele precisa ser compartilhado
com todas as pessoas, mesmo que as pessoas creem diferente de nós, mesmo que as pessoas tenham um estilo de vida diferente de nós ou compartilhem de ideias diferentes de nós, o que nós temos em comum é que todos nós somos pecadores, talvez enfrentamos problemas diferentes, desafios diferentes na vida, mas todos nós precisamos do mesmo Salvador, que é Jesus Cristo. Eu quero concluir compartilhando aqui uma experiência que eu vivi na semana passada, se a irmã Alexandra me permite, Pode falar. Semana passada, irmãos, analisando aqui esse capítulo, semana passada eu recebi aqui na igreja duas missionárias da Igreja de Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E são missionárias mormons. E elas me abordaram na terça-feira à tarde, aproximadamente mais 3 horas da tarde. E quando eu cheguei, elas falaram, se apresentaram, né? E aí elas falaram, podemos deixar uma mensagem com você, né? Vou falar aqui de maneira bem resumida. Eu pensei em duas coisas. Eu poderia muito bem dizer, não preciso, já sou missionário. Essa foi a primeira alternativa que eu pensei. Mas eu pensei na segunda alternativa, que foi, eu como missionário, se colocando no lugar delas, eu ia gostar de ser ouvido, né? E é muito ruim a gente ser rejeitado, né? Então, o que eu pensei? Eu falei assim, ok, eu vou ouvir elas. E eu falei como elas estavam lá fora e estava um sol muito forte, né? Sol das 3 horas da tarde. Eu falei assim, vocês me aguardem aqui só um momento que eu vou pegar a chave. E eu vim aqui em casa, como minha esposa não pôde me acompanhar, porque ela estava na correria aqui arrumando as coisas em casa. Então eu fui, peguei a chave, abri o portão para elas. Só que antes de eu abrir o portão, eu entrei na igreja e eu sabia que elas iriam me dar alguma literatura, alguma coisa assim, né? E eu aproveitei e peguei algumas literaturas nossas, né? E aí cheguei com elas, né? E elas fizeram uma leitura, né, do livro deles, né, do livro de Mórmon. E a leitura falava, o que eu me recordo ainda era que falava assim que Jesus, ele era a luz do mundo, né? A luz do mundo. E elas me perguntaram o que eu achei de interessante nessa leitura. E aí eu aproveitei, né? Eu acredito que o Espírito Santo também me ajudou nessa questão, né? Eu aproveitei e lembrei de uma explicação que fala que, apesar das nossas diferenças, né, nós temos acima de nós um Deus que nos une. E foi essa explicação que eu dei para elas. Eu falei assim, olha, sabe que o que nos diferencia, o que me diferencia de vocês, são as doutrinas, apenas as doutrinas. Mas, diferente das nossas crenças teológicas, nós temos acima de nós um Deus que nos une, que é Jesus Cristo. E é essa mensagem que nós devemos levar para o mundo, como vocês estão fazendo. E é essa mensagem que eu prego todas as vezes que eu subo no púlpito para passar um sermão. E quando eu falei isso, assim, eu quebrei qualquer objeção, né? E qualquer possibilidade da gente criar algum conflito de ideias, né? E isso foi muito bom, né? Porque elas a gente pôde compartilhar mais coisas ali, um com o outro, e elas até falaram assim, a gente pode marcar para a gente fazer algum diálogo? Eu falei assim, sim, desde que também a gente tenha espaço para compartilhar sobre a nossa fé, sobre nossos princípios, né? Porque assim vocês vão poder compartilhar o que vocês acreditam, a gente vai poder compartilhar o que a gente crê, né? As nossas crenças fundamentais, e nós podemos ver, até mesmo botar na balança e ver o que nós temos em comum, o que nos diferencia e como nós podemos agregar um na vida do outro, né? E elas me entregaram, né, uma literatura, né, como eu já esperava. Eu também entreguei a nossa para elas, né, que é para vocês conhecerem um pouco de nós, né, e o que nós cremos. E foi muito bom, e eu parabenizei no final, antes dela sair, eu falei assim, olha, parabéns pelo trabalho de vocês, esse trabalho de evangelismo que vocês fazem é muito bom, de vocês dedicarem, né, a melhor fase da vida, que é a juventude, né, e seu tempo para levar, né, a mensagem do evangelho, ou seja, para conscientizar as pessoas de que elas têm um Salvador, né? E elas saíram daqui muito agradecidas, né? E eu fiquei feliz, né, por ter compartilhado desse momento também e refletindo sobre essa experiência de Cristo com a mulher fenícia, me fez pensar que nós devemos, irmãos, ser missionários do século 21.
Como que é o missionário do século XXI? É um missionário que ele não se limita a apenas uma categoria de pessoas, ou seja, eu vou pregar só para quem é religioso, eu vou pregar só para quem já tem uma noção de quem é Jesus. Não, nós temos que alcançar qualquer pessoa, desde um leigo até um intelectual, desde alguém que não conhece Jesus, para alguém que já tem um conhecimento básico de quem é Jesus. Então, assim deve ser nós. Usar o método de Paulo, né? Como era o método paulino de evangelizar. Paulo ele mesmo fala, né, que ele se fazia de fraco para conquistar os fracos, né? Isso são palavras dele, né? Nós podemos colocar nossos dias, né? Eu posso dizer assim, eu me fiz de muçulmano para conquistar os muçulmanos, né? Eu me fiz de reformista para conquistar os reformistas, né? Eu me fiz de brasileiro para conquistar os brasileiros, me fiz de chinês para conquistar os chineses, né? Ou seja, ele entrava na cultura das pessoas, né? no estilo das pessoas, talvez falava até mesmo o linguajar das pessoas para poder levar a mensagem de Cristo até elas, né? E assim deve ser nós, né? Devemos quebrar essas barreiras, né, que existem ainda entre nós, que causam ainda esse muro de separação e finalmente cumprir o propósito de Cristo, que é levar o evangelho a todos aqueles que precisam. Que Deus nos abençoe e nos conceda a sua graça para isso. Amém?